O seu filho faz xixi na cama até hoje? Você sabe o que é isso? Sabe que se precisa tratar? Assista o meu vídeo agora, você vai entender tudo sobre isso. Então, gente, eu queria falar hoje um pouquinho sobre o papel que o urologista tem no atendimento das crianças. A gente acha que o pediatra, e ele é sim o primeiro médico sempre no atendimento e no segmento das crianças, na puericultura, mas dependendo de algum diagnóstico, algumas doenças, algumas alterações que as crianças podem ter, às vezes um ou outro especialista vai ser necessário entrar no tratamento das crianças. Então, dentro da urologia, a gente tem um ramo uma linha de pesquisa, um ramo de atuação e de especialidade que a gente chama de urologia pediátrica. E dentro da urologia pediátrica a gente trata diversas doenças nas crianças, nos bebês e nas crianças e nos adolescentes. Então a gente tem algumas doenças mais raras, outras mais frequentes, algumas são muito comuns, causas importantes que frequentemente trazem a família, os pais, trazendo aquela criança ao consultório, às vezes inicialmente do pediatra e eventualmente eles acabam chegando no urologista, que a gente vai conseguir às vezes fazer um tratamento mais especializado para aquela alteração. Então, a gente sempre orienta que os pais eles tenham a orientação inicialmente do pediatra. Ele vai conseguir saber o momento adequado de encaminhar. Algumas alterações são muito frequentes. Então, por exemplo, a queixa mais comum nos meninos é de fimose. Então, o que é fimose? Por quando que a gente deve tratar? Se sempre opera fimose? São dúvidas muito frequentes. A fimose é uma situação que o urologista também está bem habilitado a tratar, a gente que faz o tratamento da fimose e o tratamento cirúrgico. A partir de 2 anos de idade, a gente já está indicado fazer o tratamento da fimose. Nem sempre é cirurgia, às vezes a gente trata com medicamento, tratamento com pomadas, tratamento tópico de aplicar e muitas vezes a gente obtém um ótimo resultado. Em alguns casos precisa sim de tratamento com cirurgia, né? Então a partir de 2 anos de idade, aquela criança que ainda não expõe a pele, o prepúcio, que é a pele que recobre a glande, que é a cabecinha ali do pênis, esse prepúcio que ainda não consegue ser retraído e fazer a glande ser exposta, aparecer, quando isso acontece, além de 2 anos, a gente já pode pensar em tratamento, ou antes de 2 anos, se a criança está tendo algum problema maior, como infecções urinárias, infecção local ali da glande do prepúcio, dificuldade de urinar, o jato de urina muito fino, aí às vezes a gente trata antes dos 2 anos. Tá? Então, nesse caso de fimose, a partir de 2 anos a gente já entra com tratamento na maioria dos casos. Uma outra alteração muito frequente nas crianças e que tem a ver com o trato urinário, com a urina, são as crianças que não param de fazer xixi na cama. A gente dá o nome a isso de enurese, ou enurese noturna. Então, a enurese, ela pode ser primária ou secundária, que é aquela criança que primária é quando ela nunca deixou de fazer xixi na cama. É um distúrbio do trato urinário, um distúrbio funcional da parte da urina. E secundária é aquela criança que já ficou um período longo seca, sem fazer xixi na cama, mas muito frequentemente por um trauma, às vezes emocional, por exemplo, uma perda familiar, um divórcio dos pais, a criança retrocede e volta a fazer xixi na cama. Então, seja um caso ou outro, a gente tem tratamento, a gente tem recurso e a gente não pode entender que isso seja normal a criança ficar fazendo indefinidamente, não parar de molhar a cama à noite. Isso traz um transtorno psicológico para a criança, um transtorno familiar, uma dificuldade de convivência. Às vezes os pais lidam com isso, com repreensão, brigando com a criança. Ela não sabe, ela não percebe, ela não faz isso com a consciência de que está urinando na cama. Mas a gente tem recurso, então a gente tem que orientar. Isso tudo começa com uma boa conversa, não é um simples remédio. Mas existem várias armas terapêuticas, inclusive remédio e tudo. Mas, de modo geral, a idade, nesse caso, é a partir de 5 anos. Crianças que, com mais de 5 anos, ainda fazem xixi na cama, a gente já vale a pena levar no urologista para a gente poder fazer uma avaliação inicial e ver se precisa fazer algum tratamento, alguma coisa.